Oi, você já se perguntou o quanto as mulheres negras faziam uso da noção do direito de ir e vir, da noção do direito de propriedade, do direito de posse, do direito de poder questionar perante a justiça? Pois bem, as mulheres, ao longo da história, sempre tiveram a postura de questionar e de lutar por seus direitos. É uma pena que com essa lacuna na história nem todas foram registradas, nem todas foram dignas de terem suas lutas evidenciadas nos nossos currículos, nos livros didáticos, e a escola intencionalmente ela esqueceu de contar o uso que essas mulheres faziam da noção do direito de liberdade, entre outros. Então, esse vídeo, dentro da linha do que a gente está seguindo, do storytelling, como uma estratégia de ensino para a sala de aula, ele reúne aqui, embora eu não vá citar as teóricas negras que leio para pensar nessas mulheres, esse texto ele está imbuído das profissionais, das pesquisadoras negras que fazem ciência na Bahia. Embora eu vá contar a história hoje de uma mulher poderosa, né, de mais uma da nossa série, esse texto carrega em si todas as outras ancestrais que pesquisam e falam. Eu passei pelas produções das professoras negras da Bahia, fui de Isabel Reis, a Marise de Santana, a Cecília Soares, a Adriana Dantas Reis, fui passando por Núbia Regina, da UESB, por Ana Cláudia Pacheco e todas as outras, assim, por Luzi Borges, por Raquel da UESC, e eu não vou citá-las, mas assim, elas estarão por trás de todo esse discurso, de todo esse olhar por essas mulheres, né? Sem contar das outras tantas que falam agora sobre, que as pessoas falam agora sobre esse direito, o uso do direito dessas mulheres, seja lá por Djamila Ribeiro falando questionando esse lugar de fala, e eu lembro muito de Angela Davis, pela ideia de lá nos anos 80, 81, né? Nos consagrar esse lugar de interseccionalidade que depois Audre Lorde nos dá instrumentos e ferramentas, tudo isso para pensar na sala de aula, e depois delas vem uma série. Isso sem contar sobre as mulheres negras brasileiras produtoras de conhecimento, que nos permite, inclusive, fazer produções como essas. A gente vai falando de Lélia Gonzalez, de Sueli Carneiro, de Petronilha, de Lucilene Reginaldo. Ai, meu Deus, minha cabeça foi girando aqui e lembrando das histórias dessas mulheres. O modo como a Ednélia fala delas no Recôncavo, no pós-abolição. E todas essas mulheres contadas aqui, elas carregam esse olhar que eu tive. E eu vou manifestar a minha paixão, né, pela Bell Hooks, pelo livro Ensinando a Transgredir, que eu falei no vídeo anterior, e o modo como, ao ler e transcrever esses documentos da historiografia da escravidão dessas mulheres anônimas, elas pululam naquilo que as teóricas contemporâneas discutem. E aí nós percebemos que nossos passos vêm de muito, muito longe. Mas a história de hoje traz uma mulher que entendeu que ela era possuidora de direitos. E esta mulher não vivia na capital, nem na experiência urbana de uma cidade onde ela pudesse lucrar vendendo seus produtos como ganhadeira, como aguadeira. Ela vivia de lavoura e de agricultura. O seu espaço de atuação era eminentemente rural. Vila de Canavieiras, no sul da Bahia, às margens do Rio Pardo, do Rio Salsa, vivia uma mulher empoderada chamada Belmira. E agora você precisa saber como é que a história de Belmira se constrói nesse espaço da Vila de Canavieiras. Pois bem, Belmira trabalhava de sol a sol, grávida, com cólica, com TPM, e ela era tratada
tal qual o homem seria tratado trabalhando numa fazenda. A diferença é que Belmira juntou tudo que podia, trabalhando nos horários extras, e em 1885, mais precisamente em agosto, no dia 5 de agosto, no dia de Bom Jesus da Lapa. Eu gosto de fazer essas intersecções. Belmira conseguiu comprar sua carta de alforria. E então, ao entregar 500 mil réis, é muito dinheiro, para o seu senhor, Manuel Inácio Bastos, ela então pôde experimentar que aquele sonho todo num duro e árduo trabalho se transformasse na liberdade materializada em suas mãos quando ela vislumbrou em suas mãos a carta de alforria. Bom, só que Belmira, durante o cativeiro, ela tivera 2 filhos, Luísa e Brás. E como estávamos em 1885, Belmira sabia que existia o direito e a lei. E segundo a lei do ventre livre de 1871, os seus filhos não seriam mais escravizados. Inclusive, a própria lei tratava agora as suas crias com o nome de ingênuos, a ingênua Luísa e o ingênuo Brás. Mas, ao deixar a fazenda, a casa grande e a senzala do senhor Manuel, Belmira teria direito de levar consigo seus 2 filhos, Brás e Luísa. Mas o senhor Manuel agiu como a maioria dos homens brancos de elite da época. Ele não queria abrir mão dos filhos de Belmira, o que era uma injustiça tremenda, conforme a própria lei de 1871, e já estávamos em 85, faltando 3 anos para a suposta Lei Áurea. Belmira, então, ela recorreu a mais uma lei, vamos dizer assim, mais um aparato jurídico, que era o contrato de soldada. O contrato de soldada eu discuto na minha tese e tenho artigos na internet sobre isso, pode procurar. As mulheres davam seus filhos à soldada, já que elas estavam no cativeiro e seus filhos a acompanhavam no cativeiro, elas entregavam por um valor alugados o serviço dessas crianças no cativeiro por um preço baixíssimo que se chamava contrato de soldada. Só em Camamu tivemos 26, em Maraú mais de 30, em Ilhéus e na região como um todo esse contrato de soldada existiu. Mas conforme o contrato de soldada, esses filhos poderiam ser devolvidos assim que a mãe fizesse esse requerimento de que ela estava livre e que poderia ter seus filhos novamente. Mas o senhor, lógico, viu uma mulher negra, solteira, pobre, e quis fazer uso do seu direito machista, branco, hierárquico, de dizer não a Belmira. Só que Belmira não era qualquer uma, meu bem. Belmira procurou o juiz e contou toda a situação que ela estava vivendo. Afinal, ela era solteira, pobre, e ela estava sendo submetida a uma humilhação pelo senhor que não devolvia seus filhos. Mas, para desespero do senhor da fazenda, o senhor Manuel, o juiz emitiu um atestado. Veja bem as palavras do juiz. Atesto para bens e fins que ninguém está em melhor condições do que tratar do futuro dos seus próprios filhos. O juiz dizia ainda que Belmira era lavadeira de profissão e que ela poderia sim cuidar dos seus filhos. Mas Belmira, muito esperta, procurou ainda o delegado local que se chamava Maurício Prazeres e conseguiu dele um atestado. E a vida de Belmira, como uma trabalhadora, consciente de direitos, educada, fina, porque ela não partiu para a violência, ela simplesmente foi fazer uso da própria lei. E o delegado então afirma, que ela desde dezembro havia pago ao senhor 500 mil réis, que ela saiu da fazenda em 5 de agosto e que o seu senhor estava protelando a entrega dos filhos, dizendo que ela não teria direito. E que mais? Que a suplicante não só era lavadeira de profissão, como Belmira comprou uma pequena parte de terras e ela tinha sua própria lavoura agrícola.
Ou seja, ela deu a volta por cima totalmente, só lhe faltavam os seus filhos. E então o processo correu na justiça e Belmira, valente, esperta e munida com todos esses documentos, ela procura então o juiz para que ele fizesse uma intervenção local total contra o senhor, o seu ex-senhor Manuel Inácio Bastos. Então, ela terminava a sua petição dizendo que confiava no espírito justiceiro, mas como não era boba nem nada, tinham anexados 2 documentos, um do juiz e um delegado. E então, o juiz de órfãos exigiu que o senhor devolvesse os filhos de Belmira. Não sabemos o final da história toda da vida de Belmira, dos filhos de Belmira, mas Belmira, Luísa e Braz seguiram suas vidas. Ela recupera seus filhos e continua lavando de ganho e tendo uma lavoura própria. Então a gente só pode supor que o final de Belmira foi um final feliz, liberta e com seus 2 filhos, fazendo bom uso do seu direito, da compreensão. Então, a gente sabe que o exercício da cidadania, do direito e da luta não passa necessariamente por um diploma dado pela educação formal. Tem um trecho do documento que eu fiquei muito impressionada quando o juiz disse que, inclusive, Belmira poderia até lhes dar acesso à educação. É lógico que o juiz falava da educação formal, né? Mas a educação não formal, Belmira já dava a seus filhos e com certeza daria, ensinando eles a lutarem pelos seus direitos, porque afinal ela era uma mulher batalhadora e que lutou pelos seus direitos. Quiçá saberemos se eles tiveram acesso à educação formal. Eu prefiro pensar que sim, e eu prefiro pensar que uma mãe de origem africana em diáspora estrangeira que recomeçou do zero, juntou 500 mil réis para pagar por si, comprou uma lavoura, foi produzir para vender, né? Foi ter a sua própria lavoura e foi à justiça, lutou e conseguiu reaver seus 2 filhos em 26 de julho de 1885. Belmira é o sinal que a gente tem para continuar lutando num país como esse. Sigamos com a força de Belmira.